Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o evangelista Renato Fernandes e eu venho trazer para o seu coração mais uma palavra de fé e salvação. Que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós, seja você cristão ou não, que se encontra à beira do caminho. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. Versículo 46. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha aí. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Então, vamos entender aqui, igreja, um pouco dessa cidade de Jericó. Ora, na antiguidade, Jericó era uma cidade da orla oriental de Gor, a distância de 10 quilômetros do Rio Jordão. Foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas sob o comando de Josué, se lembra? Achava-se protegida porque muralhas e portas de grande resistência. Foi em Jericó estabelecida uma escola de profetas, sendo visitada por Elias e Eliseu. Atualmente, Jericó é um montículo de 3 hectares chamado de Tel ex-Sultão, localizado ao lado de abundante manancial conhecido como Fonte de Eliseu. Jesus e os seus discípulos passavam por Jericó quando, de repente, eles escutam um clamor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era o cego mendigo que percebe e toma conhecimento do que acontece na cidade naquele momento, naquele dia, hora e local. Bartimeu, filho de Timeu, significa em aramaico filho da pobreza. Esse homem, esse cego Bartimeu, ele era taxado pela miséria, preconceito e toda a sorte de infortúnio. Certamente ele cresceu ouvindo as histórias de Jericó, de como Deus levou os israelitas a conquistá-la e das maravilhas operadas pelo Senhor dos Exércitos através das vidas de Elias e Eliseu. Ora, o grito de Bartimeu era convicto, fervoroso. Ele tinha o conhecimento do Messias e acreditava ser aquela uma grande oportunidade de quê, igreja? De mudança. A maior oportunidade de sua vida, de modo que não vacilou na investida por sensibilizar Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha como através da fé ele chama a atenção do Senhor. E a resposta do mundo, por ele ter usado a fé, a resposta do mundo é o impedimento. Por quê? Porque muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E qual é a resposta do Senhor Jesus? É voltar-se para o cego
dizendo: que queres que eu te faça? Muito forte essa passagem, uma lição de fé, uma lição de atitude, de coragem, de clamor. Amém, igreja? E nós observamos aqui que bem antes do Senhor Jesus se encontrar com o cego Bartimeu, Jesus e seus discípulos haviam conversado com um jovem muito rico, dono de muitas propriedades, e que dizia cumprir fielmente os 10 mandamentos. Convidado, então, a renunciar à riqueza material. Olha aí, ó. Olha a teoria da prosperidade. Olha como Jesus quebra essa teoria que muitos adotam hoje. Olha como o Senhor Jesus, ele joga por terra toda essa teoria da prosperidade. Veja bem, e quando o Senhor Jesus faz esse convite para ele pegar a sua riqueza e dar para os pobres e segui-lo, o que acontece? Ele se retira da presença do Senhor, triste e contrariado. E isso aconteceu bem antes do Senhor Jesus encontrar-se com o cego Bartimeu. Olha a diferença, pessoal. Olha como as pessoas estão presas às coisas dessa terra, às riquezas. Amém? Bartimeu era tão pobre que o bem mais valioso de Bartimeu era a sua capa. Com aquela capa que ele usava, ele se protegia do sol, da chuva, escondia o rosto por vergonha, medo, desprezo. Ele tinha uma capa velha e suja que também estendia no chão para aquele que passasse próximo, colocasse sobre ela uma esmola, uma ajuda. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo, que era uma representação de quê? De pobreza, também para ele era a riqueza que ele tinha. O Senhor Jesus, ele parou e disse aos seus discípulos: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, olha aí, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E o cego Bartimeu, a gente aqui observa que ele não tinha identidade. Todos conheciam como Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, filho da pobreza. E ele vivia numa época, numa sociedade em que não acreditavam ser possível a transformação, a passagem de um estado de derrota para a vitória. E observamos também aqui que, a caminho do encontro com Bartimeu, Jesus ele ensina os seus discípulos, dizendo: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É incrível, pessoal, como todo o capítulo de Marcos está organizado. Em Jericó, temos o Senhor Jesus e seus discípulos encontrando um jovem rico que renuncia à salvação por amor dos seus bens. Os filhos de Zebedeu também pedindo para sentar-se à direita e à esquerda de Jesus, na glória dos céus. E o mendigo que, em toda sorte de limitação, se mostra maior e mais digno de receber o reino no coração do que todos os outros que são descritos nessa passagem em Jericó. Então, pessoal, Jesus ele disse ao cego: vai, a tua fé te salvou. Olha aí, fé pura, genuína, direcionada a Cristo. Foi essa fé de Bartimeu que chamou a atenção do Senhor Jesus. Essa passagem deixa bem claro que você não precisa fazer nada além do que usar somente a sua fé, com sinceridade. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E, imediatamente, tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Que maravilha de passagem! Olha como a fé ela traz resultado para a nossa vida. Amém, igreja? E nós vemos aqui que Bartimeu vivia o quê? À beira do caminho. E agora passaria a ser o quê? Ser discípulo de Jesus. Seu caminho agora já não era de morte,
mas era um caminho de vida, enxergando com novas vestes, aparência renovada, cheio de ânimo. O modo de enxergar as coisas do momento em que ele foi curado era diferente. Amém? Então, nessa passagem de Bartimeu, nós aprendemos aqui a não desperdiçar o que? Oportunidade, a não se calar diante dos obstáculos, mas insistir, persistir, perseverar, aprendendo com quem? Com Bartimeu. O quê? Que é importante identificar um momento oportuno e investir na ocasião. E ao largar sua capa e levantar-se em direção a Jesus, ele nos ensina o quê? O desprendimento do mundo, suas tradições, imposições sociais, religiões, doutrinas de homens, a sua própria vontade e etc. E enquanto a pessoa não se desprender dessa capa, sair da beira do caminho, entrar no verdadeiro caminho que é Jesus, o que acontece com ela? Ela ficará presa e à mercê da sua própria vontade e daquilo que o mundo lhe apresenta. As muralhas das nossas vidas só irão cair quando nós deixarmos essa capa. E você não pode derrubar as muralhas sozinho. Porém, uma vez que nós nos sujeitamos a aceitar aquele que é poderoso nas batalhas e contamos com o seu braço forte, aí então todas as muralhas que estão na nossa frente, sejam elas na área física, financeira, conjugal, familiar, todas elas irão cair. Irão cair porque, uma vez você sendo humilde, se sujeitando ao Senhor, os seus olhos se abrindo, você tendo ao seu lado o poderoso em guerra, em batalhas, você clamando com fé, com certeza as muralhas, todas elas irão cair, principalmente a muralha da cegueira. Aqui, igreja, nessa passagem, nós aprendemos a fazer o quê? Escolhas corretas, porém, exige de nós o quê? Uma fé e se arrepender. Já o jovem rico, não. O jovem rico perdeu a grande oportunidade de quê? De sua vida, de ter a salvação. E ele era considerado um jovem influente e importante. Porém, o reino de Deus não considera o quê? A aparência, e sim a essência. Ou seja, o que está no interior e não o que se tem por fora, no exterior. No reino de Deus é diferente. A história de Jericó nos ensina que existe sim possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. Nada é impossível para Deus. Nos ensina o valor de um clamor, a necessidade da oração, também a simplicidade da fé. A oração feita pelo cego Bartimeu foi uma oração longa? Não. Porém, ela foi curta e tão intensa que alcançou o coração do Senhor Jesus. E aquele que parecia ser um dia como outro qualquer, foi um dia diferente, o dia em que Jesus apareceu para ele por causa da fé daquele homem. Então você que ouve essa mensagem nesse momento e você, de repente, está como esse cego à beira do caminho. Eu te faço uma pergunta. Até quando você vai continuar vivendo nessa cegueira entre Jesus e as coisas desse mundo? Faça como esse cego Bartimeu. Ele tomou uma atitude de fé. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva a sua vida. E ele quer abrir os seus olhos, como abriu os olhos do cego Bartimeu. Mas ele está esperando que uma atitude da sua parte. Enquanto você viver nessa cegueira e dizer para você mesmo que dá para levar, está bom assim, então você vai viver preso à sua capa, a essas trevas, a esses vícios, às orgias desse mundo, preso às riquezas, cheio de interesses, e não vai chegar sozinho a lugar nenhum, a não ser que você clame ao Senhor com sinceridade, usando a sua fé, para que Ele então possa abrir os seus olhos e você passe a enxergar e segui-lo. Por quê?
porque você tem que entrar no caminho. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar à beira do caminho. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu sou o quê? O caminho da libertação, da cura, da salvação. É somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo no nosso meio, esperando, aguardando da sua parte uma só atitude, o seu clamor. Amém, meus amados? Então, eu deixo essa palavra de fé para o seu coração, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu interior e te ajudar a tomar essa atitude. E com certeza um milagre vai acontecer. Que o Senhor Jesus levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Fiquem todos com Deus e até a próxima, igreja.